por uma cabeça. Esse filme, essa música ficou famosa por causa desse filme, mas esse filme, Perfume de Mulher, é uma regravação de um filme italiano. É um filme italiano. Ai, se eu não falo que é filme italiano, o professor italiano já ia quebrar minhas pernas. É uma regravação de um filme italiano, mas o filme italiano não fez muito sucesso. Mas quando esse filme foi lançado, essa regravação, ele fez muito sucesso. Perfume de Mulher. Conta a história, a sinopse desse filme, e se você não assistiu, não tem problema nenhum, isso não vai afetar em nada o seu entendimento da mensagem, ok? Na primeira semana nós falamos sobre o filme do Elvis. Nós falamos sobre o filme do Elvis, que lançou agora, a biografia, a cinebiografia do Elvis. Na segunda semana nós falamos sobre Top Gun Maverick. E nós falamos na primeira semana no Elvis sobre ganância, Top Gun Maverick nós falamos sobre perdão, e hoje nós vamos falar sobre Perfume de Mulher. A sinopse desse filme, uma das sinopses oficiais, diz assim: em Perfume de Mulher, Frank Slade, que é o Al Pacino, um tenente-coronel cego, viaja para Nova York com Charlie Sims, Chris O'Donnell, um jovem acompanhante com quem resolve ter um final de semana inesquecível, antes de morrer. Porém, na viagem, ele começa a se interessar pelos problemas do jovem, esquecendo um pouco a sua amarga infelicidade. O filme gira em torno dessa amizade dessas duas pessoas. O Charlie é um menino, um aluno de bolsa numa faculdade, lá é antes da faculdade, na escola ainda. E ele, no final de semana de ação de graças, ele não ia viajar para o Oregon, que é onde os pais moram, e o pai dele abandonou, ele tinha a mãe e o padrasto. Ele falou: não vou para casa, não tenho grana, vou ficar. A vida de estudante é uma coisa assim. Eu vou ficar na faculdade. E aí ele arrumou um trabalho de fim de semana. Tinha lá no quadro, cuidar de um idoso. Trabalho de um final de semana, cuidar de um idoso cego. E ele foi à casa, e foi lá para... E ele conhece, e o filme se desenrola a partir dessa amizade. Quem é o Coronel Frank? Ele é extremamente amargurado. Esse cara, ele é extremamente amargurado. Ixi, não dá pra ver não. Esquece a cabeça. Ele é extremamente amargurado com a vida. Ele vive isolado. Ele passou a viver de forma isolada, não quis estar com ninguém. Chegou até a ficar num asilo de veteranos de guerra, mas uma parte da família dele, uma sobrinha, trouxe ele para casa, vivia numa edícula, uma casa de fundo, na casa dessa sobrinha. Mas era um cara muito amargo, bebia demais. Ele tem muita experiência de vida, ele viveu muitas coisas, foi um cara importante. Mas ele chegou numa maturidade de vida não antes de cometer erros irreversíveis. Certo dia, ele estava brincando, tinha tomado os goró, estava brincando no exército, umas granadas na mão, tirou o pino de uma granada, fazendo malabarismo, uma granada explodiu perto dele e o cegou. E ele ficou cego. Então, ele passa a viver lidando com erros irreversíveis. Charlie, que é o acompanhante dele, é um jovem imaturo, que é normal para a idade. Ele é um jovem adolescente, saindo da adolescência e indo para a juventude. Saindo para a adolescência e indo para a juventude. Mais ou menos assim com essa mesa aqui, a galera aqui. E, tá bom, deixa a Dani ouvir isso. Só que ele é normal da idade, a imaturidade dele. Tá? Ele é um rapaz muito batalhador, muito ético mesmo. Ele é íntegro. E ele tem um dilema para ser resolvido naquele final de semana. Na sexta-feira, na quarta-feira, antes de todo mundo sair, né, porque lá o feriado começa na quinta-feira e tal. Na quarta-feira, de terça para quarta, ele vê uns meninos pendurando um balão, fazendo alguma coisa em cima de um poste. Ele está saindo à noite, trabalhava na biblioteca, ele sai e vê ele e um outro amigo. No dia seguinte, eles veem que aqueles caras penduraram um balão com uma caricatura escrita sobre o diretor, cheio de tinta dentro, em cima do carro do diretor. Aí, o diretor, quando eles começam a encher aquele balão através de um cano que estão distante, aquele balão enche e aparece uma figura do diretor não muito agradável. O diretor vai lá e vai tentar furar. Ele sobe no carro e fura. Quando ele fura, a tinta cai em todo mundo. Só que na noite anterior, o Charlie, um amigo dele, uma moça, uma mulher, uma funcionária do colégio, estava com eles ali, passou e os viu. Então eles foram chamados para testemunhar sobre o que tinha acontecido. E os dois estão na sala do diretor e simplesmente eles se recusam a dizer. Se recusam a dedurar os amigos.
E aí causa um rebuliço enorme sobre isso, que eu não vou te contar, porque aí você assiste o filme. Beleza? Só que esse filme tem duas cenas maravilhosas. Uma é a cena que ele dança, ele cego, está num lounge de um hotel, num restaurante, tem música, tocando tango, e de repente o Charlie vê uma moça bonita, e ele começa a conversar com o coronel levanta e fala assim, vamos lá. Chega, senta na mesa da moça, e conversa com essa moça, e fala, você gosta de tango? Ela fala, sim, eu gosto, mas eu quis aprender, mas meu namorado não quis, falou que tango é coisa de gente histérica. Aí o coronel Slade fala, mas histérico deve ser ele, né? Porque tango é lindo. Você gostaria de aprender tango? Aí ela fala assim, agora? Ele fala, sim, estou oferecendo meu serviço gratuitamente. E ela diz, eu tenho medo. Medo de quê? Ele pergunta. De cometer erros. E aí ele solta uma frase, eu gostaria que você guardasse, isso faz todo sentido para o que a gente vai conversar hoje. O Frank fala assim, não há erro no tango, não é como na vida. É simples, por isso é fantástico. Se cometer um erro, continue a dançar. Percebe o que ele diz? O tango não é como a vida. Na vida, se você cometer um erro, ele se torna irreversível. Mas no tango não. No tango, se você cometer um erro, continue a dançar. Porque as coisas vão continuar se encaixando no mesmo lugar. Essa era a filosofia de vida dele. Lembra que eu falei para você que ele cometeu erros irreversíveis? Ele estava cego, o erro maior da vida dele fez um dano terrível e ele não podia fazer nada para mudar esse quadro. Não tinha nada que ele pudesse fazer que mudasse esse quadro. Então, ele simplesmente desiste de viver. Frente ao que era inevitável, ele decide um final de semana maravilhoso, ele quer ir para Nova York e leva o Charlie junto. E nesse final de semana ele quer comer num bom restaurante, ele quer fazer amor com uma linda mulher, ele quer ter uma boa experiência no final de semana e ele vai se matar. É isso que ele quer fazer. Porque a vida dele tinha acabado. Só que aquele final de semana fatídico reservava uma surpresa para ele que ele não imaginava. A surpresa que ele não imaginava é que ele encontrou algo que o tirou da rota, o tirou do rumo. Algo que ele jamais imaginava que ia passar pelo seu caminho. Ele encontra a amizade. Ele tem um encontro com a amizade. Uma amizade verdadeira. Ele não sabia lidar com amigos. Ele escolheu viver sozinho. Ele escolheu viver isolado. Ele não sabia lidar com pessoas querendo o seu próprio bem. Ele não tinha como lidar com isso. Então, ele começa a entrar em parafuso. Até que uma outra cena chama muito a minha atenção, que é a cena do suicídio, aonde ele decide que vai se suicidar. Ele decide que acabou a vida, ele pede o Charles para sair, compra um charuto para ele, manda o Charles ir para longe, enquanto ele põe a farda e vai se matar. Naquele momento, quando o Charles desce, está no saguão do hotel, o Charles se toca e fala assim, tem alguma coisa errada. E o Charles volta. Quando o Charlie volta, ele está se preparando, botando a farda azul, com a arma no balcão, pronto para se matar. E aí eles têm um diálogo incrível. E eu vou resumir, mas eu quero falar para você um pouco desse diálogo. Uma das partes interessantes desse diálogo, ele fala assim, o coronel Slade fala, toda a minha vida eu enfrentei a tudo e a todos, porque me fazia sentir importante. Você, Charlie, faz por causa dos seus princípios. Você tem integridade. Ele está dando mais um traço da característica da vida dele. Ele é um cara que ele enfrentava as pessoas, ele não levava desaforo para casa, ele fazia tudo por quê? Porque isso dava significado para ele, dava importância para ele, ele sentia alguém. Se ele estivesse confrontando alguém, se ele estivesse pondo um dedo na cara de alguém, se ele estivesse falando alto com alguém, se ele estivesse colocando a pessoa no seu lugar, ele se sentia que ele era uma pessoa, que ele tinha significado, aquilo dava importância para ele. Mas ele notou que o Charlie era diferente. O Charlie enfrentava as pessoas, não porque ele queria significado, mas porque ele se recusava a se tornar um dedo duro. Ele se recusava a ser comprado, porque o diretor ofereceu para ele uma bolsa em Harvard, se ele dedurasse quem foi. E ele não queria passar por cima dos seus princípios, e estava correndo o risco de ser expulso da escola, porque ele não iria passar por cima dos seus princípios.
E isso chocou o coronel. E o coronel Slade fala: Charlie, eu sou mal. Eu não sou apenas mal, eu sou podre. E o Charlie vira para ele e fala assim: você não é mal, você apenas está sofrendo. Você não é mal, você apenas está sofrendo. E no outro momento, nessa cena do suicídio, o Charlie fala para ele assim: você ferrou as coisas, e daí? Acontece com todos, siga a sua vida, ok? E o Frank vira para ele com raiva nos olhos, babando, e fala: que vida! Que vida! Eu estou nas trevas aqui, eu estou na escuridão, que vida você quer que eu siga? Charlie fala: então desista. Se quiser desistir, desista. E aí o Frank faz uma pergunta para o Charlie, muito incrível, fala assim: me dê uma razão para não apertar o gatilho, para não me matar. Charlie vira para ele e fala assim: te dou duas. Você dança tango como ninguém, dirige uma Ferrari como ninguém. Isso desmonta o coronel. Porque o Charlie conseguiu ver vida onde ele não conseguia mais ver vida. O amigo conseguiu ver que ele ainda tinha algo a viver, que ele mesmo não enxergava. E aí Charlie finaliza, lembra da frase que eu pedi para vocês guardarem lá atrás? O Charlie finaliza com uma frase e diz: se você se atrapalhar no tango, continue a dançar. É assim na vida. O coronel Slade achava que erros eram irreversíveis. Charlie entendia que a vida é feita também de erros. Charlie se recusa a deixar seu amigo desistir. Ele estava disposto a dar a sua vida por seu amigo. E a gente vê aqui o papel da amizade. E como é que eu faço, como é que eu ligo? Qual é o trilho que isso me liga à Escritura? Qual é o trilho que isso me liga à Bíblia? Se você quer abrir, acompanha comigo Atos capítulo 20, versículo 21, até o 21, versículo 8. Se você quer abrir no seu aplicativo, se você quer abrir na sua Bíblia física, acompanha comigo que é muito interessante. Atos capítulo 20. Eu vou ler aqui a partir do 36, tá? Para cortar a história. O texto diz assim: quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram a Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. Versículo 1 do capítulo seguinte: nós nos despedimos deles e fomos embora navegando diretamente para a ilha de Cos. Versículo 3. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí, aqueles irmãos com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio, e eles foram para casa. Seguimos viagem, navegando da cidade de Tiro para Tolomaida. Ali, encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali, fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que havia sido escolhido em Jerusalém. Até aqui. Quando você lê um texto como esse, parece que você está lendo um relato de viagem. Passei por ali, passei por lá, aqueles tours da CBC, passei por ali, passei por lá, peguei o busão, fui para outro lugar, peguei o metrô, conheci tal lugar. Parece que você está vendo esse roteiro de viagem, mas esse texto esconde algo muito fantástico para a gente poder refletir a partir da ideia desse filme. O texto mostra para a gente o papel fundamental da amizade em nossa vida. Porque, presta bem atenção, a partir do momento em que Paulo sabe que ele tem que ir para Jerusalém e que ele vai morrer em Jerusalém, e que ele está caminhando para a morte,
Você percebe Paulo cada vez mais passando tempo com os amigos. Cada vez mais Paulo passa tempo com os seus amigos. De cidade em cidade, aonde ele para, ele fica com os seus amigos. Porque existe um aspecto muito importante e profundo da amizade. Além da palavra amizade que a gente conhece, existe uma amizade chamada de amizade espiritual. Existe um tipo de amizade que é nos dado como presente, que pode ser chamado de amizade espiritual. Nós temos necessidade de amizades profundas, alguns de nós, nem todos. E eu vou tentar explicar o porquê que nem todos temos essa necessidade. Mas se você hoje se vê, você sente a necessidade de amigos próximos, deixa eu te dizer uma coisa muito importante, você não é uma pessoa disfuncional. Você não é uma pessoa super carente. Você não é uma pessoa que não se vira sozinho. Não é isso. Se no seu interior você sente falta de ter amigos, de sair para conversar, de estar com pessoas, de sentar numa mesa, trocar uma ideia e rir, se você sente essa falta, eu quero dizer uma coisa para você. Você é normal. Você está bem. Está tudo certo. Só que o contrário é verdadeiro. Se você não sente falta de amigos, não sente necessidade de ter pessoas para compartilhar a vida, tem algo errado em você. Tem algo errado na sua vida. Eu quero falar aqui alguns princípios importantes para a gente refletir sobre amizades. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que amizades profundas são necessárias. Ter amizades profundas que vão além do bom dia, como vem, como você está, olá, como vai, como é que foi seu dia, além disso, amizades profundas são extremamente necessárias. Perceba, nesse texto que nós lemos a partir do versículo 21, o Espírito mostra que ele tem que ir para Jerusalém. Ele tem uma direção de Deus para a vida dele. Após isso, a vida dele passa a se tornar uma tentativa de fuga uma após outra, de ataques que ele começa a sofrer. E a partir desse momento em que o bicho pega para a vida dele, em que ele está sofrendo ataques atrás de ataque, perseguição atrás de perseguição, que você começa a perceber que ele passa tempo e tempo e tempo com amigos. Querer e precisar de amizades profundas é um sinal de maturidade e de saúde. Da onde você tirou isso, pastor? Está de sacanagem na minha cara. Eu me resolvo sozinho, estou bem. Não tenho tempo para essas coisas. Toda vez que a gente vai pensar como o ser humano funciona, a gente tem que olhar para Gênesis, que é a criação. Se você olhar, tudo que deu errado lá no livro de Gênesis vem a partir do capítulo 3. A partir do capítulo 3, os nossos primeiros pais rompem com Deus, e aí entram no pecado, e aí tudo começa a dar errado, a gente tem a vida que a gente tem hoje. Antes disso, alguma coisa deu errado? Capítulo 1 e 2, a criação de Deus. Tem alguma coisa que deu errado? Que não estava bom? Fala para mim. Você percebe alguma coisa que não estava legal? Só tem uma coisa que não estava boa. Adão estava lá, triste, só, até que fez a conversadora de serpente. Só aí fala, Márcia, levantou o dedinho. Fala aí. Hã? Não? Faltava uma mulher para dar alegria. Não é isso, não faltava mulher. A única coisa que Deus fala que não estava legal, Ele fala, não é bom que o homem viva só. De todo o processo da criação, a única coisa que estava errada, que não saiu como Deus queria, que Ele ainda precisava dar uma pincelada, é que não era bom que o homem ficasse sozinho. Adão estava sozinho. Ou seja, nós fomos desenhados de uma tal maneira que nós só conseguimos aproveitar e desfrutar do paraíso acompanhados. Você não vai conseguir desfrutar do paraíso sozinho. Só que você tem uma sociedade ao seu redor que impulsiona você a viver cada vez mais sozinho. Cada vez mais sozinho. Rouba o seu tempo. As traições fazem com que você não queira se aproximar de pessoas. Tudo ao seu redor faz com que as pessoas que pensam diferente,
Você fala, não suporto. Mais fácil mandar mensagem do que conversar. Mais fácil mandar mensagem do que ligar, do que conversar pessoalmente. Tudo ao seu redor faz com que você se afaste das pessoas. E por quê? Percebe? Quando Deus cria tudo e fica tudo bom, Ele fala, não é bom. Tem uma coisa que não é bom. Não é bom que o homem viva só. Estar sozinho não é bom. Nós não fomos desenhados para isso. E não vamos conseguir desfrutar de todo o paraíso se estivermos sozinhos. Não dá. A dor, presta bem atenção nessa coisa que eu vou te falar. A única dor na nossa vida que não vem de fruto de um pecado é a dor pela necessidade de um amigo. É a única dor que não vem do pecado. Todas as outras dores vêm depois do pecado. Vem oriundo do pecado. Por exemplo, a dor por a decepção de você não conquistar alguma coisa, a dor, a decepção de você ter passado por sofrimentos, nada disso foi desenhado por Deus antes. A única dor que era justa para Adão tinha tudo. Só uma coisa que ele não tinha. Não tinha com quem conviver. Não tinha com quem desfrutar da sua vida. A razão de não termos amigos pode até ser por conta das nossas falhas. A razão pelo fato de você não ter amigos pode ser por conta de sua falha. Mas a necessidade de ter amigos não tem a ver com as suas falhas. Não tem nada a ver com os seus erros. Isso é algo que Deus colocou e plantou dentro de você. E é isso que a nossa cultura, a nossa sociedade tenta soterrar cada vez mais. Então, amizades profundas são necessárias. Um segundo ponto interessante para a gente pensar é que amizades espirituais são descobertas. Amizades profundas são necessárias. E amizades espirituais, esse ambiente mais profundo da amizade, elas são descobertas. Porque nós estamos inconscientemente aprendendo a não precisar de amigos. Nós estamos aprendendo inconscientemente a não precisar de amigos, não precisar de pessoas. Você pode analisar na sua vida quantos amigos profundos, amigos mesmo você tem. Parece que quanto mais velho nós nos tornamos, menos amigos nós temos. Parece que quando a gente é adolescente, a gente tinha vários amigos. E a gente vai crescendo e vão sumindo. Talvez a gente vai ficando mais seletivo, talvez a gente vai ficando mais... Não sei, mas amigos vão sumindo. E se nós não aprendermos a dedicar tempo para cultivar essas amizades, elas não vão aparecer. Porque amizades espirituais são descobertas. Algumas pessoas, aqui mesmo no nosso meio, não querem recomeçar. Ah, pastor, esse negócio de amizade aí já tomei tanto na cabeça. Já fizeram fofoca, já confiei. Ixi, quero saber mais disso não. Não dá certo não. Cada um deve ter uma história para contar. De pessoas que confiou e que falou, não quero mais confiar. Ou então você fala assim, eu não tenho mais pique para fazer amigos. Eu não sei mais como fazer amigos. Eu não sei mais como que se faz. Como é que é isso? Dá trabalho? Não dá? Como é que eu faço? Nós vamos perdendo essa habilidade. Tem gente que fala, nunca mais eu vou precisar de alguém. Vou aprender a não depender mais de ninguém. Já tomei tanto na cabeça que eu não quero mais passar por isso. Nunca mais vou confiar em alguém. E assim por diante. Nós estabelecemos narrativas e verdades na nossa vida e nós não damos mais espaço. Ficamos cheios de feridas para serem curadas. Não abrimos mais espaços para essas pessoas chegarem. E acima de tudo ficamos sem tempo. Agora deixa eu te falar uma frase que me chamou muita atenção, uma frase do Tim Keller, um pastor que eu admiro muito. Ele fala assim, presta bem atenção porque pode ser seu caso. Ele diz, quanto menos pessoas você quer, quanto menos você quer amigos, menos parecido com Jesus você se torna. Presta atenção. Quanto menos pessoas você quer ao seu redor, quanto menos você quer amigos, menos parecido com Jesus você se torna. Porque Jesus era um cara que tinha vários amigos. Paulo não era essa única pessoa
forte que precisava de amigos. Jesus também era esse tipo de pessoa, ele tinha 12 amigos mais próximos, e desses 12 tinha 3 mais íntimos. E esses caras estavam o tempo todo atazanando o ouvido dele. Você assistiu a série The Chosen? Se não assistiu, eu aconselho a assistir. Tá bom? Abaixa o aplicativo The Chosen, começa a assistir a série, muito legal. Que é sobre os escolhidos de Jesus e a vida de Jesus. Esses caras nunca entendiam o que Jesus falava. Nunca entendiam. Nunca entendiam o que ele falava. Esses caras decepcionavam ele. Ele foi traído por um deles, muito próximo. Esses amigos dele estavam sempre ferindo os seus sentimentos. Mas se você ler o Evangelho, você verá Jesus sempre compartilhando seus pensamentos e abrindo seu coração para os seus amigos, apesar das falhas deles. Porque Jesus sabia que não tem como você viver uma vida sem amigos, sem amizades. Porque eu não sei se você já parou para pensar qual é o propósito da criação de Deus. O nosso Deus é um Deus trino, 3 pessoas, uma entidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por que eles criaram o ser humano? Eles criaram o ser humano com o intuito de: nós temos um relacionamento perfeito, nós temos um relacionamento maravilhoso, vamos criar o ser humano para quê? Para que eles vivam um relacionamento. Nós somos criados para relacionamento, somos criados para amizade. O propósito da criação, o propósito de tudo que Deus fez foi nos fazer amigos. Ele queria que a gente tivesse amizades e queria que nós fôssemos amigos dele. Jesus, em certo momento, ele fala assim: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Amigos. Porque o propósito da nossa vida, o propósito da nossa criação, o propósito da nossa redenção, por que Jesus foi à cruz e morreu por nós? Para nos fazer de novo amigos de Deus. Então a amizade tem um papel fundamental na nossa vida. O Hans Burke fala uma frase muito, muito impactante. Ele fala: o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Então eu digo: deixe-se precisar de pessoas. A autonomia é um câncer que está consumindo os nossos relacionamentos. Eu me basto, eu me amo, não posso mais viver sem. A autonomia é você fazer por sua conta e força, você chegar ao sucesso. Yes, we can. Lembra disso? É o tema da campanha do Obama, alguns anos atrás. Sim, você pode, se você quer, você pode. Basta, o sucesso está logo ali. Você é do tamanho dos seus sonhos, você consegue. Esse negócio de autonomia é um câncer que está minando as nossas vidas, fazendo-nos criarmos uma redoma protetora em nós e nos impedindo de nos expor a amigos, a amizade construtivas. Você não anda por aí dizendo: eu preciso de amigos, como amigos é legal, como amigo é bom. Você não anda nesse esquema. Eu quero fazer uma dinâmica com você agora. Eu quero que você faça o seguinte para mim. Todo mundo tem que fazer, ok? Não precisa levantar, pode ficar sentado. Eu quero que você prenda a sua respiração. Quando eu falar só, prenda a sua respiração pelo máximo de tempo que você conseguir. Até você ficar roxinho, o máximo que você conseguir, o seu limite. Quando você terminar, eu quero que você preste atenção no primeiro respiro que você vai dar. Pega todas as sensações, analisa, preste atenção nesse respiro. Ok? Seu objetivo é ficar sem respirar, para que você analise o primeiro momento que você vai puxar o ar de volta. Ok? Beleza? Vou contar até 3 e você vai prender. A Dani voltou, agora deixa eu explicar de novo. Então, Dani, você vai prender a respiração o máximo que você conseguir. Só a Dani, brincadeira, não. Você vai prender a respiração o máximo que você conseguir e você vai prestar atenção, quando você não aguentar mais, como que você puxa o ar, todas as sensações que você tem na primeira respiração que você tem depois de prender a respiração. Ok? Pode fazer, vai ser difícil. Pode. O caso está liberado, filho. Pode ficar à vontade. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguém está com dúvida? Não? Beleza. Então, vou contar até 3 e você faz. Ok? Você puxa o ar e segura. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Puxa o ar. Segura agora. O máximo que você conseguir.
Segura. Segura o máximo. Depois presta atenção na primeira respiração. Segura. Ai, meu Deus. Segura. O máximo que você conseguir. Até ficar roxinho. Tem gente segurando, que é isso? Vamos lá. Depois você respira e presta atenção. Prestou atenção na sua respiração? Você prestou atenção de como você queria o ar? Você prestou atenção de como que o ar era importante para você? Você prestou atenção que naquele momento, se eu tivesse um pudim de leite condensado, não ia fazer diferença nenhuma? Fala sério. Naquela hora que você respirou, se eu tivesse falado assim, ó, te dou R$1 milhão para você continuar mais um cadinho. Não fazia sentido? Amizade é a mesma coisa. Você não sai por aí elogiando o ar. Como o ar é gostoso, como o ar... Você só sente necessidade do ar quando você está debaixo d'água. Você só sente necessidade do ar quando você está precisando muito. E infelizmente nós fazemos isso com os amigos. Nós só valorizamos os amigos quando nós estamos debaixo d'água. Só valorizamos a amizade quando estamos já quebrados. E aí o problema é que pode ser tarde demais. A amizade espiritual, essa amizade profunda, ela é diferente. Porque ela é pautada no que nós temos em comum, que é Jesus. Por exemplo, qual de você, que no seu vínculo normal, você teria convivência com as pessoas que estão aqui dentro desse local hoje? Em que circunstância da vida vocês se encontrariam se não fosse aqui? Percebe? Nós moramos em lugares totalmente diferentes. Mas o que nos une nos traz para o mesmo lugar. E quando eu começo a desenvolver essa relação, eu passo o tempo com você, que é totalmente diferente de mim, eu vejo que algo aconteceu na minha vida. Eu vejo que algo é diferente. Por quê? Porque a essência da amizade é olhar para algo em comum. A essência da amizade não é olhar para o amigo só pelo amigo. Se eu olho para o amigo pelo amigo, eu quero usá-lo. Mas para ter uma amizade comum, tem que ter uma paixão que nos une. Algo que a gente ame juntos. Algo que a gente goste juntos. E isso une as pessoas numa amizade profunda e espiritual. Perceba Efésios capítulo 4, fala assim: façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Perceba a palavra que ele usa? Façam tudo para conservar. Ele não faz, faça tudo para criar. Faça tudo para construir, não, para conservar, porque é automático, há um vínculo automático. Quando eu me apaixono por Jesus, quando você se apaixona por Jesus, um vínculo automático começa a nos unir. Uma linha invisível nos une. E o que nós temos que fazer é fazer o quê? É conservar esse vínculo. É eu gastar tempo com você, eu descobrir quem é você, para que a gente juntos possa desfrutar daquilo que Deus separou para nós. Isso são amizades profundas e amizades espirituais. Quando nós nos apaixonamos por Jesus, esse vínculo é criado. Não importa quem nós costumávamos ser. Não importa nem um pouco. Queridos, aprenda isso. A amizade não brota do nada. Ela deve haver sempre uma paixão em comum. E essa é uma das razões para nós termos poucos amigos. Às vezes nós não sabemos o que amamos e não encontramos pessoas que nos amem, que têm coisas em comum com a gente. Quem não vai a lugar nenhum não pode ter companheiro de viagem. Ou, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, quem não vai viajar, não pode ter companheiro de viagem. Para onde você vai? Qual é o destino da sua vida? A outra razão de não termos amigo é porque, talvez é porque sua amizade com Deus não anda boa. Talvez, não sei se você já parou para pensar, às vezes nós não somos pessoas atraentes, pessoas que as pessoas querem passar tempo com a gente. Não. Mas por que as pessoas gostam de conversar com a gente às vezes? Porque há algo em nós
que as pessoas veem, há uma paz em nós, há uma tranquilidade em nós, há algo diferente no nosso abraço, porque Deus habita em nós. Então, o que as pessoas veem em mim não sou eu, é Deus em mim. Por isso que as pessoas gostam de conversar comigo. Por isso que as pessoas gostam de conversar com você. Não é por a sua essência em si, mas é pelo Deus que habita em você. Então, se nós não temos uma amizade com Deus, nós não nos tornamos atraentes às pessoas. E aí as pessoas não querem ter amizade conosco. E por ironia, como é que você faz para ter amigo? Como é que você faz para ter amigos? Fortaleça a sua amizade com Deus. Priorize a sua amizade com Deus e os amigos virão. Porque quando você mais perto de Deus está, quanto mais próximo de Deus está, mais atraente para as pessoas você estará. Porque Deus habitará em você. Porque Deus fluirá através de você. Terceiro ponto, caminhando para o fim. Amizades espirituais, além de ser descobertas, são feitas. Demanda uma enorme quantidade de tempo e trabalho. Precisa de dedicação, paciência. O Evangelho te dá a matéria-prima, como um pintor. Você tem a aquarela de tintas, mas ele vai precisar pintar. Deus te dá a matéria-prima. Desenvolva a partir disso. A palavra para comunhão, que a gente usa muito dentro da igreja, é a palavra no grego koinonia. Só que ela é traduzida por comunhão, muitas vezes, e comunhão não é uma palavra que a gente tem no nosso vocabulário de forma comum. A palavra koinonia, ela significa compartilhar. Compartilhar. E quando eu percebo esse compartilhar, quando eu olho para o texto que eu li, você percebe que eles compartilharam os seus sentimentos. O que eles fizeram na praia? Ajoelharam, oraram e choraram. Eles compartilharam os seus sentimentos. Não existe amizade espiritual, amizade profunda, se você não compartilhar seus sentimentos. Não tem como. Segunda coisa, eles compartilharam suas coisas. Paulo ficava na casa dos amigos. Eles compartilhavam, abriam a casa. Ou seja, eles davam hospitalidade. Não existe amizade profunda sem compartilhar suas coisas. Não tem como. Eles compartilharam a sua fé. Você vê no texto que eles constantemente estavam falando sobre o Senhor, falando sobre o Evangelho e orando. Queridos, não existe amizades profundas, amizades espirituais profundas, sem ter pessoas que pregam para nós de vez em quando e que nos pressionam. Se você não tiver pessoas em que você confere autoridade, para que de vez em quando dê um puxão na nossa orelha, não há amizade sem isso. Ou você quer amigos que só passam a mão no seu pelo? Aprovem as suas decisões, está tudo certo. Isso não é amizade. Amigos, a gente tem que dar liberdade para alguns amigos de vez em quando chamar a nossa atenção, puxar a nossa orelha, apontar e cutucar o dedo nas nossas filhas. Nós temos que dar autoridade para algumas pessoas fazerem isso, correndo o risco de, se não fizermos isso, nós nos tornaremos cegos. Nosso coração se fechará, porque nós acharemos que nós somos, nós sabemos o que fazer, e pronto. Na hora de tirar fotinha, não, beleza. Nós sabemos o horário. Nós nos tornamos nosso coração duro, se nós não temos pessoas que nos pressionam, pessoas que puxam a nossa orelha. Nós precisamos conferir autoridade para alguns amigos, para fazer esse papel em nossa vida. E por último, eles compartilharam a decisão. Você não vê em nenhum momento, Paulo sabia que Deus tinha falado para ele, vai para Jerusalém. Os caras sabiam, se ele for para Jerusalém, quando ele for para Jerusalém, ele vai morrer. Em nenhum momento Paulo chegou assim e falou assim: o que estão contestando? Deus falou comigo, acabou o assunto, não tem mais conversa. Minha palavra é final, acabou. E em um outro momento eles falaram para Paulo: não, Paulo, Deus falou com a gente, você não tem que ir, que você vai sofrer perigo. Não. Eles não batiam o martelo, eles compartilharam a decisão. Nenhum lado impõe qual a decisão, que a decisão do outro está errada. Eles entenderam que Paulo precisava ir, eles entenderam que Paulo ia sofrer perigo. Paulo falava: eu preciso atender a voz do Senhor. E falou: então, tá bom. A decisão era compartilhada. Eles compartilhavam a decisão. O Tim Keller fala uma frase que diz assim: qualquer visão
da orientação do Espírito em sua vida, que seja tão mecânica a deixar de fora o processo da amizade, de ferro a ferro, de estar realmente aberto um para o outro, qualquer um que não entenda isso, não entende o poder da amizade cristã. E por último, você precisa aprender a compartilhar o seu tempo. Porque todos os outros tipos de amor na sua vida vão demandar e vão se impor sobre você. O seu dever como profissional vai se impor sobre você e você vai precisar atender. O amor romântico vai se impor sobre você e você tem que dar um trato no patrão, um trato na patroa, você vai ter que ir arrumar um namorado, porque a vida relacional, isso vai se impor sobre você. A amizade não. É o único amor, e tem um livro que fala sobre isso, o livro do C.S. Lewis, chamado Quatro Amores, fica a dica para você. O amor da amizade é o único amor que não é imposto a nós. E ele não demanda da gente. Se você não cuidar e cultivar como um mudinho de planta, você não vai obter sucesso, não vai dar certo. E para finalizar esse ponto, tem uma coisa muito interessante, eu não sei se quando eu li eu dei ênfase o suficiente, quando ele fala, toda hora ele fala, nós. Paulo estava indo para onde? Para Jerusalém. O que ia acontecer com ele? Ele ia ser preso e ia morrer. E em todo o tempo fala assim, nós fomos para Jerusalém. Contra todas as advertências, Paulo foi para o encontro com a morte. E o texto está sempre no plural. Por quê? Porque Lucas estava com ele. Mas ia dar ruim. Lucas estava com ele. Por que ele faz isso mesmo em dúvida, sem saber se o certo para fazer era isso, se era ir? Lembra que tinha um grupo falando, não vai. Deus falou para a gente que você vai sofrer. E Paulo falando, vai. Por que Lucas foi? Porque é isso que amigos fazem. Amigos vão. Amigos acompanham. É para isso que amigos fazem. É sério. Lucas foi. Lucas estava comprometido. Amigos compartilham a vida. O último ponto que eu quero falar sobre amizade com você é: amizades espirituais são para sempre. Amizades espirituais são para sempre. No livro de Atos, Lucas narra várias despedidas, uma atrás da outra. Só que em todas as despedidas há uma paz. Eles choram, ficam tristes, mas há uma paz ali. Nenhuma outra religião acredita que amizades são para sempre. Que amizades espirituais são para sempre. Algumas religiões dizem que você, quando morre, vai para um outro plano, se torna algo pessoal, até você voltar num outro espírito, num outro corpo, etc. e tal. O secularismo diz que quando você morre, você apodrece. Acabou, não tem nada depois da vida. Mas o Deus cristão, o nosso Deus trino, não diz assim. A Bíblia diz que relacionamentos e amizades foram a razão pela qual nós somos criados. A nossa criação é o resultado da amizade e o nosso destino é a amizade eterna. Amigos são essenciais. A redenção é sobre nos refazer amigos de Deus. Portanto, o cristianismo diz, a vida é sobre amizade. Tem um pastor que eu conheço que ele fala, amigos são oxigênio para a alma. Eu não sei como é que anda a sua vida, seus relacionamentos. Mas talvez Deus te trouxe aqui hoje para dar uma sacolejada nessa área na sua vida. Quando você assistir esse filme, eu sei que você vai estar bem curioso para assistir o filme, a cena final do filme maravilhosa. Frank Slade, o coronel, a vida voltou para ele por causa da amizade. E a amizade é uma via de mão dupla. Pelo que ele faz pelo Charlie, ele salva o futuro do Charles. Charlie salvou a vida dele. E ele salva o futuro do Charlie. E uma bela amizade começa a partir dali. Quem esperaria que um homem carrancudo, cego, amargurado, poderia ter vida novamente? E teve, por conta da amizade. Eu não sei como é que está a sua vida, mas a minha proposta para você é: põe o teu coração na mesa agora. Fala para Deus e conversa com Ele, como é que está essa área da sua vida. Nunca é tarde para começar. A amizade é o objetivo de Deus para você. Por mais que você tenha sido ferido, machucado. Se você foi ferido,
Peça para Deus agora para curar o teu coração e para trazer isso à tona e sarar o teu interior. Se você não tem mais vontade de dedicar a isso, pede para Deus para colocar de volta esse desejo, para que você não seja uma pessoa disfuncional. Se você quer e não sabe por onde começar, pede a Deus para que coloque pessoas no seu caminho, porque amizades são essenciais para a vida. Mas eu vou deixar você um minutinho fazer essa reflexão e depois juntos nós vamos orar.